do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Começando mais um Homens e Mulheres que Fizeram História. E para a gente começar aqui essa história de hoje, conhecer essa pessoa de hoje é um homem, eu me lembrei de um hino das crianças que diz assim: eu posso ser pequenininho, pequenininho, mas o meu Deus, ele é bem grandão, ele é bem grandão. Por que eu me lembrei desse louvor? Porque o homem da nossa história de hoje era um homem cheio do Espírito Santo, mas era um homem bem pequenininho, um inglês de apenas 1,52 m. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre John Wesley. John Wesley também é conhecido como o par do seu irmão, Charles Wesley, né? Os dois caminhavam muito juntos nessa propagação aí do Evangelho de Jesus. E ainda jovens, os dois na faculdade, eles faziam salas, né? Tinha uma sala, tinha um grupo onde eles pregavam a palavra, eles faziam orações. E eu me lembrei que eu vi algum tempo atrás uma mobilização entre os jovens, né? Agora, por conta da pandemia, não tem mais, talvez só virtualmente, mas que os jovens se reuniam, os jovens cristãos se reuniam numa sala de faculdade ou de escola para cantar. Muitos vídeos rolavam pela internet e a gente vê como realmente fatos passados, coisas que aconteceram no passado, elas continuam, né, ecoando para os dias de hoje. E foi assim que eles começaram, pregando o evangelho, se juntando ali na sala de uma faculdade. Mas, obviamente, eles não eram bem vistos por todos, eles sofriam o famoso bullying naquela época, porque eles eram cristãos e as pessoas que não os viam com os bons olhos ou queriam caçoar deles, chamavam eles de Clube Santo. Então ficou assim: lá vai eles lá pro Clube Santo, lá vai eles pro Clube Santo. E desse Clube Santo se originou então a Igreja Metodista. Virou, depois do Clube Santo, virou o Clube Metodista. Por quê? Porque eles tinham métodos para tudo. Então eles tinham um método para ler a palavra, método para estudar, método para orar, método para louvar. Então tudo eles tinham uma forma, tudo eles tinham um método, uma forma de seguir. Então aí se deu a Igreja Metodista. E tanto John quanto Charles, eles eram cheios do Espírito Santo, conheciam a palavra, mas John começou a sentir um peso nele. Ele via que os métodos, a forma com que ele estudava a Bíblia, o tempo de oração e tantas outras coisas, para ele estava então se tornando um peso, se tornando um fardo. Aquela liberdade que ele tinha no Senhor estava deixando ele preso. Então ele começou a estudar mais a Bíblia e ele caiu então ali em Romanos, né? Na epístola de Romanos, ele teve acesso a essa epístola. Nós vamos lembrar que antigamente nada era tão fácil com relação às escrituras. E ele teve acesso então à carta de Romanos, a introdução dada por Martinho Lutero, e isso foi uma outra coisa muito interessante. Nós temos visto aí nas últimas lições que sempre uma pessoa que a gente conhece pegou a história de alguém, conheceu a história de alguém. Nesse caso, estamos vendo Martinho Lutero aparecendo. Então, John Wesley teve ali acesso à carta a epístola de Romanos, a introdução feita por Martinho Lutero, e aquilo trouxe uma liberdade. Da mesma forma que trouxe uma liberdade para Martinho Lutero, trouxe também uma liberdade para John Wesley, porque ali ele aprendeu que Deus trabalha no coração através da fé. Deus não trabalha no nosso coração através do que a gente faz, do muito fazer, mas é na fé, é na confiança, é na obediência. E quando ele leu isso, ele se encheu de força do Espírito, ele se encheu de ousadia, ele entendeu que não era no muito fazer, mas era pela fé que ele tinha no Senhor Jesus, e ele ainda pregou por muitos anos, durante muitos anos, e ele pregava que o Senhor transforma o nosso coração, ele trabalha em nosso coração através da nossa fé. E em cada cidade que ele ia pregar, obviamente, também não era fácil. Ele encontrava pessoas que não queriam ouvir, ele encontrava resistência, mas ele tinha a certeza do que Deus tinha para ele. Então ele podia encontrar dificuldade, podia encontrar resistência, mas ele perseverava ali, ele não desistia. E uma das outras coisas que é muito interessante na história de John Wesley é que ele ajudava muitos necessitados. Ele tinha no coração dele que essa era uma missão dos cristãos. E então tem uma parte
da história dele que nos conta que ele estava fazendo uma entrevista e o entrevistador perguntou para ele: John Wesley, eu ouvi dizer que você sempre doou muito dos seus recursos para os necessitados. Ele: sim, quando eu ganhava $30, eu ficava vivendo. Deu um probleminha aqui no vídeo, voltou, vamos lá. Quando ele ganhava $30, ele vivia com 28, ele aprendeu a viver com 28 e doava o restante. E aí, quando ele começou a viver com $60, ele vivia com $28 e doava o restante. Quando ele começou a ganhar $120, ele vivia com 28 e doava o restante. Então, ele aprendeu a viver com aquilo que ele precisava e o restante ele doava. E foi assim toda a sua vida. Irmãos, e uma coisa que John Wesley nunca deixou era de falar da esperança da salvação, com mansidão, com calma, não forçando, mas toda vez que, mesmo aqueles rapazes que vinham com ele com bullying, com zombarias, perguntavam algo sobre Jesus, sobre essa fé, ele tinha algo para dizer. E para nós finalizarmos aqui esse vídeo, eu quero deixar para vocês o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e com respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mesmo ele sendo zombado, mesmo ele sendo perseguido, ele continuou no procedimento dele, no processo dele, na busca dele, e ninguém tinha nada para falar, tanto de John Wesley quanto de Charles Wesley. Que sejamos assim, irmãos, que tenhamos no nosso coração bem viva a palavra do Senhor, que possamos ter todas as oportunidades, mesmo que sejam com métodos, essa hora eu vou ler, essa hora eu vou orar, mas que nós vamos nos aproximar do Senhor, para que qualquer pessoa que vier até nós pedindo alguma palavra, alguma coisa, nós tenhamos do que falar, e que nós possamos viver em santidade diante de Deus e diante de todos. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam gostando. Nós temos algumas pessoas para conhecer ainda, e que não venham ser apenas histórias que estamos ouvindo, mas que venha trazer algo ao nosso coração para que nós possamos nos levantar e fazer a vontade de Deus. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, vamos ficar firmes, quem sabe daqui a um tempo não somos nós que aparecemos nos homens e mulheres que fizeram história. Deus abençoe.